Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz de nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação. Mas para todos, suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Mas essa página do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aí no capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, o Espírito Irmã Rosália vem nos falar a respeito da importância da caridade moral também. Vem nos falar que é importante, sim, a caridade material, mas que tão importante quanto a caridade material é a caridade moral. Ela fala assim: amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que o infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. Vamos por etapas. Olha só o que ela nos fala, que muitas vezes nós repelimos o mendigo, o pobre, o vicioso que nos bate à porta, o que cruza o caminho nosso, ou aquele que nos aguarda no semáforo, que quase sempre a gente fecha o vidro, a gente se desculpa e vai embora. Muitos nem lhes dá atenção, né? Então, está dizendo para nós, a irmã Rosália, que quando nós agimos assim, muitas vezes nós vamos passar um estado de desespero no mundo dos espíritos, porque nós vamos perceber
tardiamente, que aquele que nós repelimos, desprezamos, era um espírito amigo ao qual nós devemos favores de outras vidas. E aí, a primeira sensação que nós teremos é de vergonha de nós mesmos. Eu me recordo do livro Memórias de um Suicida, onde o espírito Camilo Castelo Branco nos fala que a primeira grande dor moral do suicida, depois de acolhido nos hospitais, lá do Hospital Maria de Nazaré, a primeira grande dor moral que ele sofre é a vergonha pela covardia moral, né? E que é um constrangimento muito grande a gente ficar com vergonha de nós mesmos. Pois é, não é outro sentimento que nós teremos quando percebermos, tardiamente, repito, né, no mundo dos espíritos, aqueles que nós desprezamos e, em verdade, nós devíamos favores de outras épocas, né? Aí, além da vergonha que nós sentimos, nós iremos, é claro, sofrer com isso e esperar uma nova oportunidade em que a bondade de Deus nos coloque próximos novamente, para que a gente haja com mais caridade para com aqueles aos quais devemos, né? E não só para com esses, mas para com todos. Por isso que ela diz ali no começo, amai o vosso próximo, lembrando Jesus. Amai-o como a vós mesmos, né? Mas seguindo aí a mensagem da irmã Rosália, né? Ela diz assim, quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. Olha só, aqui cabe uma reflexão interessante, importante até, porque está dizendo aqui que a caridade moral nada custa. Vocês já observaram tanto que nós somos calculistas? Todas as nossas ações, elas são precedidas de cálculos, né? Ou seja, o que eu ganho com isso? Quanto que eu vou ganhar? O que a isso vai me levar? Isso é até natural em nós, porque é claro que nós temos que fazer esse cálculo, avaliar as consequências, né? E se não for interessante para nós, a gente não faz, né? Então, quando se trata de caridade moral, a irmã Rosália está dizendo para nós que está ao alcance de todos nós, o independente de ser rico, de ser pobre, de ser culto ou inculto, mas todos podemos fazer a caridade. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão, às vezes, muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Vamos fatiar também essas palavras aqui da irmã Rosália. Primeiro, olha só o que ela afirma, né? Ela afirma, tá? Que há um grande mérito em a gente saber calar para deixar um mais tolo falar, né? É claro que a gente tem que ter discernimento para aplicar esse conceito aí. Não quer dizer que em toda discussão nós devemos deixar os outros falarem, e não expor o nosso ponto de vista,
que pode ser e muitas vezes é importante mesmo, né? Não se trata disso, mas se trata naquelas discussões estéreis, por bagatelas, por desentendimentos, né? E todos nós temos um pouquinho de noção. Nós sabemos quando a conversa começa a migrar para um lado de agressões, de desrespeito. Então, quando chega nesse ponto, ou quando a gente percebe teimosia por parte de um outro que está falando com a gente, está temando, insistindo numa coisa, a sabedoria da irmã Rosália recomenda para nós calar. Deixa o outro falar. E quando a gente age assim, a gente está sendo mais sábio do que o outro, né? Está mostrando, pelo menos, um desejo de se colocar moralmente acima dele, porque isso também é uma caridade. Já que não adianta eu vou ficar discutindo aqui, continuar criando esse clima de aversão entre nós e não faz bem para ninguém, então deixa que ele fale à vontade, deixa ele pensar que ele ganhou, que ele está certo, né? É claro que, orgulhosos e vaidosos como nós somos ainda, isso para nós ainda é difícil da gente fazer. E o orgulho fere, a vaidade incomoda, e a gente quer sempre dar a última palavra, a gente quer ser sempre o detentor dos conceitos mais elevados, né? Mas a gente estudando essa mensagem da irmã Rosália, está ensinando para nós que isso é caridade moral também. A gente, quando vai conversar com as pessoas e começa a estabelecer esse clima de desajuste emocional, a gente cala, deixa o outro pensar que está ganhando, né? A gente dobra o nosso orgulho. No primeiro momento é difícil, né? Mas depois a gente supera isso. Então, aí estão os passos que ela vai nos ensinando para que a gente faça também a caridade moral, que muitas vezes tem mais valor do que a caridade material. Depende da forma que estamos fazendo, né? Essa caridade, entretanto, não dispensa a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre e repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que moralmente se encontra, ou melhor, desculpem, e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual agora tenho de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então, vamos analisar essa página, né? Olha, o que está frisado aí, não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que tenho vos dito. É necessário lembrar, olha a afirmação dela. É necessário lembrar e incessantemente. Quer dizer, a gente não pode esquecer disso. O que a gente não pode esquecer? Isso que ela está afirmando ali a seguir, ó. Que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente, só nesse momento, né, se encontra numa posição inferior à nossa. Olha só, que importante a gente lembrar disso, a gente não esquecer disso, né? Lembrar sempre disso conforme ela está frisando ali. Porque a sabedoria divina, ela é infinita. E nós não temos noção ainda desse saber do poder de Deus. Que nada faz por acaso. Isso já é do nosso conhecimento. O acaso não existe.
e que aquelas pessoas que orbitam à nossa volta não estão por acaso na nossa vida. E ela ainda finaliza dizendo assim, ó, recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos. E pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Essa é a mensagem que ela nos deixa, né? Nos dando aí uma noção bastante profunda, intensa até, do que é a prática da caridade moral, que não dispensa outra. Não vale também a gente se esconder atrás da suposta caridade moral e dizer assim, não preciso fazer a caridade material, porque eu já faço a moral. Isso também é uma pretensão nossa, uma presunção. Então, a caridade moral ela é humilde, ela não é de se expor, né? A pessoa que se esforça para aplicar esses conceitos de caridade moral, ela não fica envaidecida daquilo, ela entende que isso é o dever dela. Não estamos fazendo nada demais. Nós estamos tentando cumprir parte daquilo que nos compete. Nós renascemos para isso, para a prática da caridade moral. E que, portanto, se já fazemos alguns desses preceitos aí, ou que seja todos eles, isso não dispensa a caridade material. Sempre que for possível, que a gente faça também a caridade material. E então, é essa a mensagem da irmã Rosália, né? Que nos deixa aí um roteiro absolutamente seguro para que a gente alcance a salvação do nosso espírito, para que a gente ganhe também nessa vida segurança de viver, paz interior, a gente ganha até a simpatia daqueles que são nossos inimigos. A nossa conduta boa, a nossa conduta reta, de humildade, de caridade, faz com que até mesmo os nossos inimigos passem a nos olhar diferente e diminua o ódio deles por nós. Então é essa a mensagem, essa é a minha maneira de analisar essa página do Evangelho. Nós agradecemos a todos e pedimos que todos tenhamos um 2021, independente do que tenhamos que passar, independente do que acontecerá no mundo, mas que tenhamos bastante fé no coração, confiança em Deus, que sabe o que faz por nós o melhor, que a situação que vier é uma grande oficina para o Espírito que poderá nos conduzir à vitória para o nosso ser. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos muita paz nos nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados,
o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos do declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós vos suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz,
os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados, abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria,
Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.